uma bênção também lá. Bom, primeiramente pedir desculpa que eu tô um pouquinho emocionado, não é nervoso. Acho que o nervosismo já até passou. Esse último cântico foi muito bem dirigido e passou um filme na minha cabeça. Toda a questão de conversão e desde o início. Agradeço, pastor. E a gente vê como que Deus ele é tremendo, como que a graça de Deus ela é maravilhosa, como que Deus ele é misericordioso com nossas vidas. E, enfim, vou tentar entrar na mensagem pra gente não... Mas foi isso. Realmente foi todo um filme, desde a minha conversão, o encontro que eu tive com Cristo, e tudo que ele fez na minha vida de lá pra cá, que sou muito grato por tudo. Bom, hoje o nosso tema é Reacendidos na Firmeza, segundo tema do nosso encontro aqui, e é um tema muito bom, um tema muito forte também para nossas vidas, e espero que Deus fale ao coração de vocês da mesma forma que Ele falou ao meu, quando eu estava estudando, fazendo o estudo. Então, o nosso tema central hoje é como que nós vamos permanecer firmes em Jesus, como que nós permanecemos firmes em Cristo, quando todas as coisas ao nosso redor ela parece desmoronar, quando todas as coisas parecem se acabar, parece que a gente não tem mais nada. Então, como que nós permanecemos firmes em Cristo dessa forma? Nós vemos muitas pressões hoje em dia, são muitas tentações, são problemas com depressão, são problemas com ansiedade, são problemas com crises familiares que estão acontecendo, são dúvidas, são ataques à nossa fé. Nós, como cristãos, hoje somos muito atacados também. E o nosso texto base esqueci minha Bíblia, perdão. Está lá em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 58. A palavra de Deus diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém? Vamos orar então. Pai de amor, te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, te agradecemos por este momento que nós estamos tendo aqui, por esta oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, ó Deus, como igreja, ó Pai, crescendo mais no relacionamento com o Senhor, ó Pai, podendo crescer mais em intimidade com o Senhor, ó Pai. Que este dia, ó Deus, seja tudo conforme a sua palavra, ó Deus, que o desejo que o Senhor tem aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, ser, ó Deus, receptivos para isso, que nós possamos ser receptivos para a sua palavra, ó Deus, que ela realmente venha de encontro a nós, venha de encontro aos nossos corações, de encontro ao nosso entendimento, ó Pai, e que realmente nós possamos ser tocados por ela, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, por cada pessoa que aqui está, ó Deus, por cada vida que aqui está, que o Senhor continue, ó Deus, e o Senhor trabalhe aos seus corações, ó Deus. Que elas estejam receptivas para ouvir do que o Senhor tem para falar, ó Deus. E que também, ó Deus, elas possam corresponder com a sua palavra e com o seu chamado, ó Deus. Eu te peço por este momento, trabalhe em nosso meio, ó Deus, que o seu Santo Espírito ele flua em nosso meio e que nós possamos realmente absorver ao máximo, Deus, e transbordar do que o Senhor tem para nós, ó Pai. Eu te peço por este momento, por esta manhã, no nome santo de Jesus, amém. Bom, então, vamos imaginar uma árvore resistente. Mas imagine uma árvore resistente em cima de uma montanha. Ela passa por ventos fortes, ela passa por tempestades, ela passa por raios, chuvas, N coisas que irão acontecer com essa árvore, nessa montanha. Para que essa árvore ela esteja
firme, para que essa árvore ela não caia, para que essa árvore ela permaneça em pé e firme, do que ela precisa? Ela precisa de raízes. Muito bem. Só que ela precisa de raízes profundas. Raízes que são profundas e que sejam capazes de sustentá-la. Sustentar toda a sua parte que está superior da terra, toda a parte que está acima e tudo aquilo que vem contra para tentar derrubar. Então, é isso que a árvore precisa. Ela precisa de raízes profundas. Então, hoje nós vemos dias de pressões emocionais nas nossas vidas, no mundo onde nós estamos, nosso trabalho, nossa faculdade, a nossa casa. E são muitas pressões emocionais. Nós temos muitas dúvidas, né? O jovem, principalmente quando está caminhando ali, existem muitas dúvidas na sua caminhada. Vem muitas crises com isso. As crises são consequências de tudo isso. E tudo isso tenta abalar a nossa fé. A nossa fé, ela, de certa forma, ela é abalada com tudo isso. Só que Paulo, no texto aqui que nós lemos, Paulo ele nos chama para que nós possamos permanecer firmes. Isso não é por conta das situações, por conta das circunstâncias, por causa das circunstâncias, mas permanecer firmes por causa da esperança eterna que nós temos em Cristo. Esse é o nosso ponto, esse é o nosso foco, para que nós possamos permanecer firmes. Então, assim como uma árvore, ela permanece em pé, ela permanece firme, por causa das suas raízes profundas, Deus ele também deseja formar em nós, em nossa vida, uma fé sólida, uma fé que não apenas sobreviva a essas tempestades, a essas circunstâncias, mas que através dessas tempestades e essas circunstâncias, ela cresça e floresça através delas também. É isso que Cristo quer fazer em nós. Então, assim também é a nossa vida. Então, nós não controlamos o clima da vida ou as circunstâncias das nossas vidas, mas nós temos e devemos, né, escolher quão profundas serão nossas raízes em Cristo. E essa é uma decisão importante que nós temos que tomar e que para que nós possamos seguir. Então, hoje, com esse tema da mensagem, Deus ele nos chama para que nós possamos ser reacendidos nessa firmeza, que é Cristo. Então, que nós, pessoas, possamos permanecer constantes, mesmo quando todas as questões ao nosso redor, ela parece desmoronar. Então, hoje, Deus ele quer nos ensinar não apenas a sobreviver nesses tempos difíceis, mas realmente a crescer através e com esses tempos difíceis. Então, o primeiro ponto, nós entendemos, e a Bíblia é clara sobre isso, que os tempos difíceis eles vêm para todos. Quem aqui não tem um problema, não tem uma crise, não tem um tempo difícil na sua vida, não teve ou tem um tempo difícil? Quem aqui nunca teve? Todos nós temos. E João 16:33, ele é bem claro, quando diz que no mundo tereis aflições. E todos nós temos aflições, e todos nós estamos sujeitos a essas aflições, neste mundo que nós estamos. Então Jesus ele declarou que nesse mundo nós teríamos aflições. E hoje, no tempo que nós vivemos, nós temos muitas questões que são pressões da sociedade, nós temos as lutas internas que nós lutamos e passamos, nós temos os ataques à nossa fé, igual eu disse, e tudo isso faz parte da nossa caminhada cristã. E muitas vezes são inevitáveis. Nós temos que passar e nós vamos passar. Então, primeiro tópico aqui, pressões da sociedade. Existem padrões na sociedade que são inalcançáveis. Existem as questões das redes sociais, a questão da aparência. Então, nós pegamos pessoas que usam disso, vivem de máscara. Tudo na internet é lindo, tudo na internet é perfeito, tudo é maravilhoso. E tudo que eu absorvo dali, eu vou tomando como padrões, e às vezes a minha vida ela não é daquela forma. E essa forma de viver virtualmente não condiz com a minha realidade. Então, com isso, eu, particularmente, me coloco sob pressão
sobre essa pressão, porque a vida de fulano é assim, a vida de ciclano é desse jeito, e o Edson parece não ter problemas, o Edson toda semana só na pizzaria, então a vida dele é uma maravilha. Então, muitos padrões vividos dessa forma, ou na sociedade, nos colocam sob pressão da forma que nós absorvemos. Além desses padrões, nós criamos ou desenvolvemos lutas internas através disso também. Essas lutas internas, elas nos geram ansiedades, essas lutas internas, elas nos geram medo, elas nos geram culpa, questionamentos sobre o nosso futuro, sobre a nossa vida, comparações constantes, principalmente, e são batalhas internas que nós enfrentamos. São ansiedades, são depressões, e essas duas principais são um grande mal do século que nós vivemos. Muitas pessoas estão dessa forma, muitas pessoas sofrem com isso, sofrem com ansiedade, sofrem com depressões. E aí, além de tudo isso, como cristãos, ainda nós temos os ataques à nossa fé. O mundo está vindo muito forte contra a igreja, contra o cristão, e além de vivermos tudo isso, passarmos por tudo isso, ainda a nossa fé ela é atacada. Ideias que tentam desconstruir o cristianismo, tem de monte. Pressão para relativizar os valores que nós temos, que nós fomos criados. Todo mundo faz, por que você não? Todo mundo isso ou aquilo. Ah, você é cristão. Então, o cristão hoje em dia, nós como cristão hoje em dia, é como viver em um campo minado. Então, o cristianismo, como ele está caminhando, e caminhando dessa forma em decadência, devido aos maus testemunhos, é mal visto diante de todas as questões que nós estamos claros, não vou entrar no assunto, mas nós estamos claros sobre isso. Então, há muitas críticas, há muitos questionamentos, há muitas ideias de desconstrução do cristianismo verdadeiro, valores relativizados ou até totalmente distorcidos, que nós vemos muito claros hoje. Então, são todas formas de atacar a nossa fé, são todas formas direcionadas ao ataque à nossa fé, de minar a vida do cristão. E são dificuldades que nós estamos sujeitos a passar, que nós estamos sujeitos no nosso dia a dia. E com isso, muitos cristãos eles entram em colapso com esses ataques. A vida do cristão ela entra em colapso. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, são todas essas coisas virando uma bola de neve. Só que uma verdade bíblica que nós temos é que o seguinte: as dificuldades do nosso dia a dia, as dificuldades da nossa vida, elas não são a ausência de Deus. Muitas vezes elas significam ali um processo de um treinamento espiritual. Mas aí, em contraste disso, nós temos a forma como que nós reagimos diante dessas situações. Então, a forma que eu reajo diante das dificuldades ou diante das situações pode sim representar uma ausência de Deus na minha vida, pode sim representar uma ausência de relacionamento com Deus na minha vida, uma ausência de vida de oração. Então, isso influencia diretamente no meu comportamento ou na forma como eu reajo diante dessas dificuldades e dessas situações. Então, existe um contraste aqui. Então, com isso, nós entendemos que, e precisamos entender, que essa força de permanecer firmes, ou de nos tornarmos firmes e constantes no reino de Deus, ela não vem de nós. Esse é o ponto que nós precisamos entender. Isaías 40, 29. Vamos ler. Isaías 40, 29 até o 31. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens eles se cansam, se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham
e não se fatigam. Amém? Então, os que esperam no Senhor, eles renovam suas forças. Então, é no Senhor que nós temos esse renovo. Então, a Escritura ela é clara que a verdadeira força espiritual, ela é recebida. A verdadeira força espiritual, ela não é produzida. Então, Deus ele sustenta aqueles que reconhecem a sua dependência. Então, é Deus que te sustenta, não é você que produz a sua própria força. Então, entenda que você não precisa ser forte o tempo todo. Ninguém é. Muitos jovens, muitos adolescentes são cobrados a dar conta de tudo. Muitas pressões, e tem que dar conta disso, você tem que dar conta daquilo. E há muitas pressões sobre isso. E vocês não precisam ser fortes o tempo todo. Só que entenda que a força espiritual ela não é autogerada. A força espiritual ela vai ser recebida. É Deus que nos dá essa força para que possamos viver e enfrentar o nosso dia a dia. Então Deus ele fortalece quem admite fraqueza. 2 Coríntios 12, 9, diz o seguinte. Doze, 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando reconhecemos que nós não somos nada e que tudo depende de Deus em nossa vida, que não temos força para continuar sozinhos e nós nos rendemos a Deus, nós somos fortalecidos. O poder de Deus ele nos aperfeiçoa, ele aperfeiçoa na fraqueza. A nossa fé, ela é como um músculo. Então ela vai crescer sobre resistência. Para que nós possamos crescer, nós precisamos exercitar. E assim também a nossa fé. Então as crises, as dificuldades, elas não vêm para nos quebrar, mas elas vêm para nos formar, para nos moldar, para nos fazer crescer, florescer. O diamante, uma pedrinha preciosa, valiosa, ela é formada, ela é moldada sobre alta pressão, uma extrema pressão, para que ela vire o diamante. Assim também é a nossa vida cristã, que muitas vezes nós descobrimos realmente quem nós somos em Deus nos momentos difíceis, sobre alta pressão, sobre dificuldades, e aí nós somos moldados e descobrimos realmente quem somos em Deus, quão preciosos nós somos em Deus. Então a firmeza cristã, ela não é um resultado da nossa força humana. A firmeza cristã, ela não vem de nós, ela vem da dependência de Deus. É Deus que nos vai fazer nos tornar firmes. Então quando nós reconhecemos realmente a nossa fraqueza e abrimos o poder, abrimos espaço para o poder do Senhor, Ele vai agir. Então a nossa fé, ela vai crescer sobre resistência. Assim como o músculo, ele se fortalece através desses esforços, as crises ela não vêm para nos testar, mas para nos formar realmente, para nos tornarmos fortes, crescer. O diamante, como é submetido a uma alta pressão, Deus ele também usa momentos difíceis que nós passamos na nossa vida para revelar realmente quem nós somos nele. Pois é nessas dificuldades, nesses problemas, nosso dia a dia, que nós descobrimos que nós não somos nada sem Deus. Nós não somos nada sem Ele. É nesses momentos difíceis que realmente parece que cai aquela ficha e a gente entende que sem Deus nós não somos nada. Não somos nada. Nos momentos fáceis, alegres, de conquistas da nossa vida, às vezes até esquecemos de Deus. Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Mas é no momento de dificuldades que nós entendemos que realmente nós precisamos de Deus. Que realmente é somente Deus
que vai fazer alguma coisa, porque aí nós já não temos capacidade para mais nada. Se não for Deus, não consigo fazer mais nada sozinho. Então, como ficar firmes em tempos difíceis? Como permanecer firmes nesses tempos difíceis? Nós temos 3 práticas que elas são simples, elas são bíblicas e elas são transformadoras. São 3 práticas simples. É simples, né? Primeiro ponto, nós precisamos ser firmes na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é importante. O retiro que nós tivemos em março do ano passado, nós falamos sobre farol. O tema base, a luz do mundo. Salmo. Falamos sobre Salmo 119:105. Que lâmpada para meus pés é a sua palavra. Então nós precisamos ser firmes na palavra de Deus. Então, através da palavra de Deus, nós somos conduzidos, nós temos luz em nosso caminho, nós somos firmados na palavra. Quando nós estamos firmados na palavra, nós seguimos caminhos claros, que são claros, retos, caminhos dentro da vontade de Deus, caminhos onde possamos dar passos firmes realmente, porque são caminhos à luz da palavra. Possamos dar passos firmes sem medo, por conta que é na palavra, quando nós estamos firmes na palavra. Então, a Bíblia, nós não temos a Bíblia como um adorno espiritual, mas a Bíblia ela é como um GPS para os nossos tempos de crise. A palavra de Deus é como direção para esses momentos de crise. Então, dicas práticas para o nosso dia a dia. Tenham versículos de guerra. Vocês têm versículo de guerra? Versículos. Pronto. Amém. Medite realmente na palavra, não apenas leia. Responda às tentações do nosso dia a dia com a Escritura, assim como Jesus fazia. Cristãos hoje em dia, é muito difícil você ver isso, mas cristãos hoje em dia, eles não decoram mais versículos. Eles leem a Bíblia superficialmente. O que seria superficialmente? É quando eu acordo de manhã e eu tenho o aplicativo da Bíblia no meu celular, e o aplicativo da Bíblia no meu celular me mandou um versículo. Eu nem abro a Bíblia, na notificação dali, eu leio aquele versículo, foi meu devocional. Já li a Bíblia de hoje. É muito superficial. Cristão, hoje em dia, por conta disso, eu leio a Bíblia todo dia. Leio o versículo que o aplicativo mandou. Não existe meditação realmente na palavra, não existe realmente entrega, não existe um momento de realmente relacionamento com Deus, um momento de qualidade, o quarto de escuta que nós falamos, realmente um momento de relacionamento, de desenvolver profundidade com Deus, de desenvolver realmente algo próximo, de ser firmado, de estar fortalecido, de realmente procurar uma palavra, procurar um versículo e meditar nele para que seu dia seja abençoado e protegido por Deus, para que as coisas e as tentações e as circunstâncias do dia não te abalem, para que as coisas e tentações do dia não tirem seu foco. Realmente você está afirmado na palavra, você ir de casa, hoje fiz meu devocional, e as coisas, as tentações, as dificuldades que nós iremos passar, sim, iremos passar, não vão nos abalar, não vão tirar nosso foco, não vão nos derrubar. Mas não, aquele único versículo já bastou. Primeira coisa que acontece na rua, pronto, acabou com o dia, o restante do dia já foi. Hoje em dia, cristãos eles não sabem discernir, muito menos resistir às tentações, pois não possuem embasamento bíblico, pois não possuem conhecimento, não possuem ali um aprofundamento dentro da palavra de Deus. E é muito comum no meio cristão hoje em dia. Então, nós precisamos ser firmes na palavra de Deus, firmes em relacionamento, em profundidade, em realmente um momento de qualidade com Deus. Segundo ponto, nós precisamos ser firmes no relacionamento com Jesus. Ser firmes no relacionamento com Jesus, firmes e constantes, não é religião, isso é uma comunhão diária realmente que nós precisamos ter. Então, o que nós precisamos fazer? Realmente precisamos orar com sinceridade no nosso dia a dia. Nós precisamos realmente de entrega em nossa oração, realmente um coração sincero, realmente abrir o nosso coração para tudo isso, realmente levar as nossas emoções para Ele, levar as nossas emoções a Jesus.
Nós precisamos realmente louvar quando não sentimos nada. Esse é o ponto que nós precisamos fazer. Mesmo quando não estamos sentindo nada, ser louvado, louvá-lo a Deus. Então, ser constante, resiliente, tudo que nós fazemos. Seja participante da vida ativa da igreja. Isso é muito importante para a nossa vida cristã. Isso envolve cultos, envolve atividades, igual esse retiro, envolve encontros de GP, que possamos ser participantes realmente dessa vida ativa da igreja. Então, a intimidade com Deus, ela te torna inabalável. É essa intimidade, esse relacionamento que vai te tornar inabalável. E nós precisamos tratar essas coisas e realmente ser firmados nessas coisas. Ser firmes realmente na palavra, ser firmes realmente no relacionamento com Cristo, um relacionamento sincero, verdadeiro, não algo pesado ou porque eu tenho que fazer, mas que realmente com o coração aberto, um coração receptivo e de entrega realmente. E ser firmes na comunhão com a igreja. A igreja ela é muito importante na nossa vida. Eu falo isso particularmente. E diante de tudo isso, igual eu falei no começo, a igreja ela foi essencial na minha vida, na minha caminhada cristã. O GP foi essencial na minha vida, na minha conversão e na minha caminhada cristã. Então, quando nós tentamos viver a nossa fé sozinho, nós vamos cair. Nós não somos fortes para fazer isso, nós não somos fortes para viver dessa forma. Nós precisamos de comunhão, nós precisamos estar próximos, nós precisamos estar perto de pessoas que vão te levantar, perto de pessoas que vão te ajudar a caminhar, perto de pessoas que vão te fortalecer também, junto com a palavra. Então, é aqui que nós encontramos essas pessoas, é aqui que nós temos essa comunhão. Então, Eclesiastes 4, do 9 ao 10, ele fala na questão, e aí um trechinho do versículo ele fala, se um cair, o outro levanta. Isso é a igreja, vivendo dessa forma. Então nós precisamos estar ativos, participantes, nós precisamos estar envolvidos na igreja, nas atividades, nos ministérios. Nós precisamos realmente abrir a nossa vida para isso, para os ministérios, para servir. E se precisamos de ajuda, peça ajuda. Os irmãos e a igreja eles estão aqui para isso. Nós estamos aqui para fortalecer, para ajudar, para levantar, para que possamos caminhar junto com o mesmo propósito. E o propósito maior que nós temos é honrar e glorificar a Deus. E assim como igreja nós vamos fazer. Então, Paulo ele não fala apenas em resistir, mas ele fala de continuar servindo. Deus ele fortalece enquanto nós estamos servindo. Esse é um ponto importante quando nós estamos ativos no corpo, quando nós estamos ativos em algo. Deus ele vai trabalhar enquanto nós estamos servindo e ele vai nos fortalecer. Ele não vai nos deixar cair. Então, quem permanece ativo na obra, mantém um coração sempre aquecido espiritualmente. É isso que nos mantém acesos, é isso que nos mantém de pé e firmes no Senhor. Imaginem que vocês são um carvão. Um carvão de churrasco. Esse carvão sozinho, ele não vai pegar fogo. Esse carvão sozinho, ele vai se manter apagado e frio. Quando você cai em um monte de carvões que estão acesos, aquele carvão vai pegar fogo também. E ele vai se acender. Então, um carvão sozinho, ou fora do meio dos outros carvões que estão acesos, ele vai se esfriar muito rápido e vai se apagar. Então, cristãos que estão isolados, ou que tentam caminhar sozinhos, eles perdem essa intensidade espiritual. Então, nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar conectados em comunhão com os irmãos, justamente para que possamos crescer juntos, para que possamos desenvolver juntos, para que possamos passar pelas dificuldades juntos, para que possamos caminhar juntos com o mesmo propósito. Então, Deus, ele usa tempos difíceis que nós passamos para nos preparar para algo maior. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de jovens, de pessoas que eles ficaram firmes, que eles permaneceram firmes, que eles foram fiéis
em tempos difíceis. E todos esses exemplos nós vemos como Deus agiu na vida deles e tudo o que aconteceu por eles permanecerem firmes diante dessas circunstâncias e das situações. Primeiro ponto, nós temos José. José, nós temos conhecimento que José ele foi traído, José ele foi preso, José ele foi esquecido e permaneceu firme nesse processo todo. E José ele virou governador. Então ele permaneceu firme e aí ele foi da prisão ao governo. Nós temos Daniel. Daniel ele foi cativo em terra estranha e nós vemos que ele influenciou reis. Então ele permaneceu firme ali em terra estranha até chegar no seu objetivo. Davi ele foi perseguido e ele virou rei. Então ele permaneceu firme e ele perseverou firme antes da coroa. Esther era órfã, exilada, e ela permaneceu firme e ela salvou uma nação. Então ela permaneceu firme e ela foi usada por Deus em meio a uma crise. Nós temos 4 grandes exemplos de pessoas que passaram por dificuldades, que passaram por problemas, e eles permaneceram firmes em Deus, e em Deus eles foram exaltados também. Então a crise que nós passamos, ou a crise que você está passando hoje, ela pode ser a porta do nosso propósito amanhã, do seu propósito amanhã. Essas crises, elas fazem parte do nosso propósito. Elas são a porta do nosso propósito. Então nós precisamos ser firmes, precisamos ser constantes em Cristo, não nas circunstâncias. As circunstâncias não nos abalam quando nós estamos firmes em Cristo. Então, a decisão, ela é nossa. Essa parte vem de nós. E a decisão é de permanecer. Porque possamos estar caminhando. E muitas vezes as dificuldades, e nós tomamos a decisão de não permanecer firmes. Já nos abalamos. E em Cristo, nós tomamos essa decisão de permanecer firmes. E em Cristo, quando nós permanecemos firmes, nós vamos passar. Nós vamos as circunstâncias e as dificuldades, elas irão passar. Então o mundo hoje em dia ele está muito instável. As emoções hoje em dia elas estão muito instáveis. As pessoas hoje em dia elas são muito instáveis. Isso é o normal do mundo hoje em dia. Mas Cristo, ele é a rocha que não se abala. Hebreus 13:8 fala que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então Cristo é essa rocha. Então quem constrói uma vida sobre ele, realmente encontra uma firmeza verdadeira. Então ser reacendidos para Jesus. O que nós temos com o tema reacendidos para Jesus? Para hoje, para esse tema, nós precisamos decidir permanecer. Então, nós precisamos aprender e decidir confiar. Nós precisamos aprender e decidir avançar, mesmo em dias difíceis. É necessário. E é em Cristo que nós conseguimos. Então, ser reacendido é você voltar ao centro. O pastor falou ontem do amor. É você voltar a esse primeiro amor, realmente. E você ser reacendido. É você renovar o compromisso e confiar realmente plenamente em Cristo. A nossa vida cristã ela é isso. Fé é isso. Fé é acreditar em algo que nós não vemos, mas nós sentimos. E nós precisamos confiar em Cristo. Então, ser reacendidos para Jesus são aqueles que permanecem firmes quando tudo parece desmoronar. Então, a firmeza cristã ela vai nascer quando nós tivermos a certeza realmente da ressurreição e da esperança em Cristo. Nós vamos entender realmente essa firmeza cristã e vamos passar a viver uma vida firmes em Cristo,
mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de todos os problemas, porque Cristo ele é a rocha, e em Cristo nós estamos firmados. Então, quando você se firma nele, nada te derruba, nada te abala. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Não estou falando que é fácil, mas vai ser difícil. Mas em Cristo nós conseguimos essa firmeza, em Cristo nós conseguimos raízes profundas para que possamos resistir. Então você não apenas resiste a tudo isso, mas você passa e no final você vence. Então você não apenas sobrevive a tudo isso. Não é um jogo de sobrevivência, mas você passa e no final você floresce. As dificuldades nos ajudam a crescer e a florescer, a desenvolver. Então hoje nós temos um chamado realmente de entrega, de decisão em Cristo. Hoje nós devemos realmente entregar as nossas ansiedades, entregar os nossos relacionamentos, entregar as nossas escolhas, entregar o nosso futuro, entregar a nossa vida a Cristo realmente, novamente, entregar o nosso coração nas mãos do Senhor, entregar tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos destrói, que mina a nossa vida cristã, que nos abala, entregar tudo a Cristo. Nós precisamos aprender a confiar e a entregar. Então, que o Senhor realmente ele possa firmar os nossos pés e possamos estar firmados os nossos pés na sua verdade, dentro da sua palavra. Então, que possamos realmente ser construídos assim e crescermos assim como uma árvore que ela permanece em pé. Então, para isso, nós precisamos ser enraizados, precisamos estar fortalecidos em Cristo. E a nossa vida cristã necessita disso. Nós temos muitos exemplos de pessoas que passam por dificuldades, passam por problemas, e às vezes parece que não está acontecendo nada. Muitos cristãos que está tudo bem. Essas pessoas elas aprenderam a confiar e a entregarem a Deus. Essas pessoas elas aprenderam que nós não temos nada que fazer. Nós não temos forças humanas para isso. Mas é Deus quem vai nos fortalecer, é Deus quem vai fazer, é Deus quem vai fazer a obra, é Deus que vai nos dar força, é Deus quem vai nos sustentar. E o dia vai passando e a cada dia é isso. É Deus. Então nós aprendemos realmente a confiar e a entregar a Deus. E muitas pessoas elas vão passar pelas dificuldades e a primeira dificuldade ela vai desmoronar. Então o que nós precisamos aprender a trabalhar em nós, em nosso coração, em nossa mente, é realmente entregar e confiar e permanecer firmes. E para a gente permanecer firmes, nós precisamos dar o nosso passo firme, nosso passo prático de relacionamento com a palavra, de relacionamento com Cristo. Sem isso, nós não vamos permanecer firmes. O cristão não consegue permanecer firme sem estar firmado na palavra, sem ter um relacionamento com Cristo, sem viver uma vida profunda, sem ter um momento de oração, sem ter um quarto de escuta. É impossível o cristão viver e passar pelas as provas do dia a dia, as tentações do dia a dia, sem ele estar firmado na palavra. É muito fácil cair. E é isso que acontece hoje em dia. E nós temos a graça maior, que é Cristo que morreu por nós, por nossos pecados, nos redimiu. E muitas vezes nós retribuímos dessa forma. Com ingratidão no coração, falta de fé, às vezes, falta de entrega, falta de compromisso. E é por isso que nós nos tornamos abaláveis. Por isso que a nossa vida cristã ela é abalável e vivemos em altos e baixos. Então hoje que Cristo possa realmente ser a rocha na sua vida, que realmente você possa se firmar em Cristo, que você possa realmente, se necessário, tomar uma decisão realmente de entrega, de mudança de coração, mudança de entendimento, para que realmente você possa viver uma vida profunda em Cristo, para que essa vida profunda em Cristo te ajude a viver a sua vida normal lá fora, quando as dificuldades e problemas vierem, para que você permaneça firme. E quando nós permanecemos firmes, ainda há um propósito maior.
Deus ele é honrado e glorificado através disso das nossas vidas. Nós vemos que quando nós passamos por tudo, as dificuldades e permanecemos firmes, às vezes as pessoas que elas não têm um conhecimento ou que elas não são cristãs, elas vão te questionar. Por que está acontecendo tudo isso na sua vida e você ainda está tudo bem, está levando uma vida bem? É Cristo, não somos nós. Por isso que a visão do mundo lá fora não tem essa opção. E nós temos Cristo. Cristo ele é a nossa rocha. E em Cristo nós somos firmados. Então hoje, Cristo ele nos chama justamente para isso, para nós tomarmos uma decisão e permanecermos e seguirmos firmes com Ele. Para que diante das dificuldades, nós possamos passar e glorificar o seu nome. Diante das dificuldades, nós vamos passar e nós vamos florescer através disso. Nós vamos crescer em Cristo. Nós vamos ser luz para esse mundo diante das dificuldades. E essas dificuldades, todos nós vamos enfrentar. Não pense que é só você, não pense que é só fulano. Todos nós vamos passar. Todos nós vamos ter dificuldades, todos nós vamos ter aflições no nosso dia a dia, todos nós vamos ter aflições no nosso serviço, todos nós vamos ter aflições na nossa faculdade, todos nós vamos ter aflições dentro de casa, na nossa família, muitas vezes. Só que nós temos Cristo. E isso nos basta. Isso é o que nos preenche e o que nos mantém fortes e firmes. Então, hoje, Cristo nos chama para isso. Para que possamos realmente entregar todas essas dificuldades, entregar todos esses problemas realmente para Ele. Nós não temos força nenhuma para vencer essas coisas, mas é somente em Cristo. Abaixe sua cabeça. Fale com Deus agora. Coloque tudo aquilo que te abala, tudo aquilo que faz você perder o foco cristão, aquilo que te tira a sua paz, que muitas vezes te atrapalha a sua saúde física realmente. Realmente converse com Deus, entregue isso para Ele, tenha um coração aberto, seja sincero em sua oração agora, realmente de entrega. Realmente tome uma decisão profunda e uma decisão verdadeira, para que não seja somente neste momento aqui ou nesse período que nós vamos estar aqui, mas que nós possamos realmente sair daqui com essa certeza e viver uma vida no nosso dia a dia, realmente firmados nessa certeza, nessa decisão que nós tivemos aqui. Que os nossos dias realmente eles sejam diferentes através das decisões que nós vamos tomar aqui. Que a nossa caminhada cristã ela realmente seja diferente através do que nós vamos entregar aqui para Cristo. Da forma como nós vamos deixar em suas mãos as preocupações, as dificuldades, as ansiedades, as depressões, as crises, as preocupações, o medo, as comparações. Isso não cabe a nós. Nós, humanos, somos muito falhos. E essas coisas elas nos destroem. Mas nós temos Cristo. Cristo, Ele é a nossa rocha. Em Cristo nós somos firmados. Em Cristo nós somos fortalecidos para tudo isso. É somente em Cristo que nós temos força para vencer. É somente em Cristo que nós temos força para passar por essas dificuldades. É somente em Cristo que nós temos forças para seguir. E é somente em Cristo que nós vamos crescer e florescer. Ore sincero com Cristo agora. Tenha 5 minutos agora. Realmente coloque seu coração quebrantado a Deus. Fale com Ele. Peça para que Ele fale com você também. Se você está distante, se você está frio, peça para que o Espírito Santo do Senhor queime novamente em seu coração. Para que o Espírito Santo do Senhor realmente te acenda realmente aquela chama. Que realmente você possa viver a sua vida diferente agora. Que você possa realmente viver uma vida de construção, uma vida de crescimento dentro da palavra, para que você viva uma vida abundante em Cristo. É isso que Cristo nos proporciona. Cristo ele veio para nos dar vida, e é uma vida em abundância. E é somente quando nós confiamos e entregamos a Cristo que nós vamos ter essa vida. É somente quando nós confiamos e entregamos e aprendemos a viver dessa forma que nós vamos viver a nossa vida cristã leve.
Mesmo quando as dificuldades, problemas, doenças vierem, nós temos Cristo. E nós entendemos que em tudo, Deus ele tem um propósito. E quando nós estamos firmados, nós entendemos esse propósito. Quando nós estamos firmados, nós entendemos qual é o nosso propósito aqui. E quando nós estamos firmados, nós entendemos que independente das circunstâncias e das situações, a nossa vida é feita para honrar e glorificar a Deus. A nossa vida é feita para resplandecer a sua palavra. A nossa vida é feita para resplandecer luz. Nós somos diferentes das pessoas lá fora porque nós temos Cristo. E nós somos firmados diante de tudo isso porque Cristo é a nossa rocha. É Cristo, é a nossa raiz e por isso nós estamos firmados. As crises, as dificuldades, elas não nos abalam. Porque realmente nós temos uma vida em comunhão, uma vida em relacionamento, uma vida profunda em Cristo em relacionamento. E isso é o que faz permanecermos firmes. Isso é que faz nós darmos passos firmes na nossa vida cristã, sermos confiantes na nossa caminhada cristã. Porque nós temos a certeza da esperança também em Cristo. Uma esperança de uma vida eterna. E nesse mundo que nós estamos aqui, ele é passageiro. E as dificuldades elas vão vir para todos, as dificuldades elas vão aparecer, os problemas nós teremos, e essas coisas são inevitáveis. A diferença é que nós vamos passar por esses problemas com Cristo. A diferença é que esses problemas eles não irão nos abalar, não irão abalar a nossa fé, não irão abalar a nossa postura como cristão no mundo. Os ataques, os problemas, nada disso irá abalar, porque nós estamos firmados em Cristo. E quando nós temos Cristo, nós temos tudo que nós precisamos. Somente em Cristo, nós entendemos que nós não somos nada, mas quando nós temos Ele, nós temos tudo. É somente em Cristo. Amém?